Então, pessoal, todos bem? Espero que todos estejam bem, estejam estudando mesmo sem publicação de edital. Deixa eu contar uma coisa para você. Nos concursos da advocacia pública, os concursos da advocacia pública, de uma forma geral, premiam quem estuda normalmente um ano e meio, dois, com foco total. É raro alguém passar com 6 meses, 8 meses, um ano somente. Normalmente é um ano e meio, dois. Já vi pessoas passarem com menos que isso, alunos meus do coach já conseguiram isso, mas não é normal. Normal é você estudar um ano com foco, um ano e meio, dois, e aí sair arrebentando nos concursos da advocacia pública, PGE, PGM, AGU. Esse é o normal, tá? Mas assim, não espere o edital para estudar. Normalmente quem espera o edital não passa para aquele edital, passa para o seguinte, porque percebe que não dá para estudar tudo do edital para a prova. Normalmente do edital para a prova você tem o que aí? 60 dias, 50 dias, 30 dias, 40 dias. Para a segunda fase também, então não tem como, nesse caso, se preparar em tão pouco tempo. Então recomendo muito que você estude mesmo sem edital. Na verdade, as pessoas inteligentes estudam muito antes do edital. Pegam o edital anterior, constroem um planejamento, ou contratam algum serviço, algum coach, algum planejamento, e começam efetivamente a estudar com base nessa perspectiva. Mas eu estou aqui hoje para conversar com você basicamente sobre uma questão bem interessante. O título do vídeo sugere que eu vou falar com você sobre o concurseiro retardado. O adjetivo retardado normalmente é utilizado para qualificar pessoas com problemas mentais. Não é o caso, tá? Então, o concurseiro retardado não é o concurseiro com problemas mentais. O concurseiro retardado é o concurseiro que ficou para trás, é que apresenta retardo. Neste caso, seria o concurseiro retardatário, aquele que fica para trás dos outros. Na Fórmula 1, retardatário é aquele que está tomando uma volta do primeiro colocado ou de todos aqueles que estão dando uma volta naquele piloto. Então, o concurseiro retardatário ou retardado é justamente o concurseiro que ficou para trás. E quando a gente diz ficar para trás, a gente fala nesse caso específico da necessidade que você tem de se adaptar para estudar, para passar nos concursos da atualidade. E como é que isso funciona, professor? Veja bem, quando as pessoas estão na faculdade que decidem fazer concurso, ou logo depois da faculdade que decidem fazer concurso, o que é que normalmente elas pensam? Elas pensam assim: bom, eu fui um bom aluno na faculdade, eu sou uma pessoa inteligente, eu fui um bom aluno a vida toda, então eu vou fazer concurso porque provavelmente, como eu tenho uma vida estudantil marcada por uma boa atuação, um bom desempenho, então eu vou me dar bem nos concursos. Normalmente é o que as pessoas pensam. Eu tenho condições de fazer concurso? Tenho. Sempre fui um bom aluno, sou uma pessoa inteligente, vou fazer concurso. É o que normalmente as pessoas pensam. E aí as pessoas começam a estudar para concurso, e normalmente elas começam a estudar para concurso de acordo com todo o sistema de ensino que elas se submeteram durante a vida inteira. O ensino no Brasil ele é reativo. Como é que é o ensino reativo? É muito simples. Você tem um professor que ministra um conteúdo e você, nesse caso, presume que os alunos que assistiram à aula estudaram o conteúdo e, portanto, aprenderam. Depois eles são obrigados a fazer uma prova e dessa prova nós temos a efetiva correção com uma nota de avaliação. Veja que o estudo é reativo, ou seja, como é que acontece? Alguém me ensina, eu aprendo, e alguém me cobra, eu respondo e tenho uma nota para passar. Esse foi o sistema de estudo, esse é o sistema de estudo brasileiro, e esse é o sistema de estudo basicamente que não traz efetivamente nenhum tipo de planejamento prévio. Você tem um sistema reativo que te cobra por parcelas, ou seja, conteúdos de forma parcelada. Você tem uma aula, ou um conjunto de aulas, um conjunto de assunto, um conjunto de provas que dizem respeito àquele assunto e uma nota. Isso vai sendo parcelado ano a ano até que você consiga passar. Isso acontece também na faculdade, ou seja, o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade, o sistema é reativo. Você, na verdade, quando é um bom aluno, você é um bom aluno para esse sistema reativo. Você é um bom aluno para essa sistemática. Isso funcionava para concurso público? Funcionava há um tempo atrás. Há um tempo atrás as provas elas eram provas totalmente impessoais. Quando eu falo impessoais, eu quero dizer que a prova que se aplicava para a advocacia pública tinha o mesmo teor da prova aplicada para o Ministério Público, que tinha o mesmo teor da prova aplicada
para a magistratura. As provas eram impessoais, elas não carregavam as necessidades do cargo, elas não carregavam a necessidade de interpretar a norma jurídica de uma forma específica para o enfrentamento de determinado problema. Não era assim que funcionava. Então você via lá atrás pessoas que estudavam do mesmo jeito, ou seja, pegavam um livro clássico de cada disciplina, consumiam aquele conteúdo, enfrentavam as provas de concurso e passavam sem nenhuma dificuldade em vários cargos diferentes, de diferentes atribuições, porque a prova era impessoal, ela não carregava nenhuma característica própria do cargo. Bom, funcionou. Durante muito tempo foi assim que as pessoas estudavam e foi assim que as pessoas passavam no concurso. Hoje não é assim que acontece mais. Eu normalmente digo para os meus alunos do coach da escola que alguém que estuda para concurso, o famoso concurseiro, ele não é um estudante, ele é um empreendedor. Hoje precisa ser assim. Se você começar a estudar sem estratégia, desista. Se você começar a estudar sem um planejamento seu ou entregue por outra pessoa, desista. Se você começa a estudar de forma reativa, estuda um pedaço a cada momento, se cobra sobre esse pedaço e avalia o desempenho, esqueça, desista. Isso não funciona. Os concursos têm 15, 16, 17 disciplinas no edital. As provas são absurdamente especializadas e você precisa, na verdade, encontrar o conteúdo necessário para passar de acordo com a necessidade de cada prova, de acordo com a necessidade de cada cargo. Esqueça estudar sem planejamento. Um concurseiro hoje ele é um empreendedor. Ele não é um estudante. O empreendedor é o cara que vai pegar toda a sua potência no que diz respeito à sua possibilidade de investimento. Qual seria, nesse caso específico, o seu empreendimento? Passar no concurso. Esse é o seu objetivo, esse é o seu empreendimento, é para isso que você estuda, é para isso que você gasta dinheiro, é para isso que você consome tempo. Quais são os seus investimentos? Qual é o capital que você tem para investir nisso? Tempo, dinheiro e fome. Quando eu falo fome, é fome de passar. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O tempo, nesse caso específico, é o que você precisa ter para estudar. Você tem que ter tempo. Não adianta você, digamos, entrar numa empreitada de tentar estudar para passar no concurso sem o mínimo de tempo necessário a dedicar-se a essa atividade. Você precisa de tempo. 3 horas por dia, 4 horas por dia, 5 horas por dia. Vai depender da sua realidade, vai depender da forma como você encara essa prioridade na sua vida e do que você já tem para fazer no dia a dia. Então, tempo é um fator fundamental para que você possa, nesse caso, empreender nos estudos para concurso. Dinheiro, você precisa ter um pouco de dinheiro para investir nisso. Hoje os melhores cursos são pagos, não são gratuitos. Acidentalmente existe alguma coisa boa gratuita, mas não é efetivamente a regra. A exceção é que você tenha bons cursos e que esses cursos te exijam uma contraprestação para que você possa, nesse caso específico, estar consumindo esse produto. É bem verdade que tudo o que você precisa para passar, todo o conteúdo que você precisa estudar para passar está na internet, mas de forma desorganizada. Essa desorganização vai te consumir uma energia para organizar todo esse conteúdo e para descobrir isso. Então, se você tiver condições de investir em algum curso, algum coach, algum professor, eu recomendo efetivamente que seja assim. Contudo, se você não tiver grana, se você não tiver dinheiro, é possível contar com muita coisa gratuita na internet, de boa qualidade, mas desorganizado. Você paga pela organização. O conteúdo está na internet, mas nesse caso está desorganizado. Você vai ter que pagar por uma organização ou você precisa organizar esse conteúdo esponte própria, ou seja, por suas próprias forças, energias e pela sua própria capacidade de resumir as coisas que caem na prova. E fome. Fome é importante, você precisa ter fome, fome de passar. A fome de passar necessariamente passa por duas avaliações: a sua necessidade de passar e a sua vontade de passar. Vontade de passar todo mundo tem, mas alguns têm mais, outros têm menos. Algumas pessoas dizem, se eu passar no concurso é bacana, vou me realizar. Outras pessoas só se realizam na vida se passarem. E no que diz respeito à necessidade de passar, vai muito da tua classe social. Passar no concurso para você significa o quê? Apenas uma profissão que vai te dar estabilidade? Ou é a grande virada da sua vida e a virada da vida da sua família? Passar no concurso te permite sair de uma classe social X
para uma classe social Y, o que faz com que toda a sua vida mude e que também mude a vida de todas as pessoas que dependem de você, normalmente da sua família, dos seus parentes, dos seus filhos. Tem gente que tem necessidade de passar para mudar de vida, tem gente que não. Tem gente que passa porque tem vontade de passar, ou nesse caso estuda porque tem vontade de passar. Não existe necessariamente uma necessidade. Mas deixa eu te dizer, quanto maior a tua fome de passar, seja vontade, seja necessidade, nesse caso específico, mais tempo você vai investir nesse projeto e mais dinheiro, em tese, você vai investir nesse projeto de passar ou de estudar para passar nos concursos da advocacia pública, magistratura, Ministério Público, enfim, os concursos de alto rendimento. Então o concurseiro retardado, aquele que ficou para trás, é aquele que acha que vai passar no concurso ainda com uma forma de estudo reativo e não proativo. O estudo para concurso é um estudo proativo, é um estudo em que você, nesse caso, vai ter acesso a um material de qualidade, mas você precisa se debruçar sobre ele, entendê-lo, rebuscá-lo, entender como a advocacia pública, no meu caso, que sou professor para advocacia pública, entender como a advocacia pública resolve os problemas que lhe são postos à apreciação todos os dias, seja na atividade judicial ou consultiva extrajudicial. Então você precisa, na verdade, ter um estudo proativo. Você precisa raciocinar juridicamente e aprender a fazer isso nos seus estudos. O estudo reativo não faz mais com que as pessoas passem em concurso público. Não funciona mais dessa forma. Então o concurseiro retardado é aquele que ficou para trás, aquele que é retardatário, aquele que tenta passar nos concursos estudando de uma forma ultrapassada. Uma forma que não é mais cobrada em prova, uma forma de conhecimento ou de absorção de conhecimento que não te dá mais vantagem concorrencial para enfrentar essas provas na vida real. Então, é isso. Concurseiro retardado é aquele que acha que ainda é estudante. Pelo contrário, o concurseiro atual, moderno, o novo concurseiro, é aquele que entende que é um empreendedor. Ele vai ter que investir tempo, dinheiro e fome. Fome de passar, fome de necessidade de passar, fome de vontade de passar nos concursos públicos, e para isso ele vai, nesse caso, estabelecer um planejamento, as suas prioridades, vai estabelecer um tempo para passar e vai contar com as ferramentas necessárias para isso. Então, antes de começar a estudar de todo jeito para concurso público, empreenda, ou seja, monte efetivamente como você vai gastar os seus investimentos nesse empreendimento, nesse desejo de passar e nessa vontade de estudar. Então, o concurseiro retardado é um estudante. O concurseiro moderno, novo concurseiro, é um empreendedor. Aquele que tem um planejamento estratégico para passar, aquele que sabe investir tempo, dinheiro e fome no momento certo, nas coisas certas e, portanto, nesse caso específico, conquista a sua aprovação com mais tranquilidade. É isso. Se você quiser fazer com que o YouTube trabalhe para você, assina o canal, clica num sininho que aparece aqui embaixo. Todas as vezes que eu mandar vídeo novo com dicas de concurso ou explicação de jurisprudência, questões ou qualquer coisa relacionada ao mundo dos concursos, você vai ser notificado pelo celular e também por e-mail, a depender da configuração das suas notificações. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até os nossos próximos vídeos.